Boa noite a todos. Iremos apresentar os estudos de caso do grupo 7. O nosso grupo optou por fazer uma introdução, né, sobre esse material, até porque dois dos nossos estudos têm como base um material, que é o CLT, que do inglês, né, a sigla corresponde ao Cross Laminated Timber, ou em português, a madeira laminada cruzada. O que é essa madeira laminada cruzada? Ela é uma madeira usinada, mas também se trata de uma peça estrutural, né, que garante maior rigidez no material de madeira através de diversas camadas, né, que são coladas perpendicularmente umas às outras, né? Isso torna o material mais espesso, né, mas também mais rígido, né? E isso dá características de resistência à tração e compressão, né, que antes um produto de madeira não teria. Então, além do CLT ter todas essas vantagens, né, todas essas características também, muito pertinentes às estruturas de concreto armado e aço, o que é bem interessante é que ele é feito geralmente em madeira de reflorestamento, né, o que o torna muito mais sustentável, né, do que essas estruturas convencionais. O primeiro estudo a ser apresentado é o Kajistaden. Ele fica localizado na Suécia, foi construído no ano de 2019 e tem 7.500 metros quadrados. Bom, este edifício ele é um projeto de construção sustentável, onde o principal elemento estrutural dele é a madeira laminada, que foi introduzida no slide 2. E o interessante dele é que ele é um marco importante tanto para a arquitetura quanto para a construção civil, pois ele é considerado 99% sustentável. Bom, o conceito do edifício Kajistaden ele é praticamente baseado na sustentabilidade do edifício, somado às técnicas de estruturas que foram utilizadas em madeira industrial. Então a ideia final dele fosse que esse projeto assumisse uma responsabilidade pelo impacto da indústria da construção no meio ambiente. O projeto estrutural do edifício Kajistaden, que é produzido através das estruturas de CLT ou da madeira laminada cruzada, como preferirem, ele é dado através de um sistema simples de módulos, né? Ou seja, são produzidos diversos módulos, né? Tais como caixas ou nichos, que são fixados, né, verticalmente e horizontalmente, né, através de juntas mecânicas, né, com parafusos. Nessa esquematização, nós conseguimos observar melhor, né, como que se dá esse padrão estrutural, né, com a madeira laminada cruzada, né, onde esses painéis eles são dispostos, né, vertical e horizontalmente, né, um sobreposto sobre o outro, né, o que torna ele um sistema muito parecido, né, com um sistema de vigas e pilares. Essa esquematização também ilustra bem, né, como que funciona a questão dos revestimentos, né, dentro do edifício Cajestado. Embora a fachada frontal, né, trabalhe com CLT, né, da forma como ele foi concebida, naturalmente, só envernizada, né, e com alguns tratamentos, né, na lateral foi aplicado um painel de madeira, né, até para a criação de uma outra textura. E existem também os outros painéis, né, tais como painéis de isolamento, né, até porque o CLT ele não é um material assim ideal, né, em questão de isolamento acústico, né, ele deve receber um tratamento, né. Também são ilustradas aí, né, placas de gesso, né, placas de piso, né, que são essenciais aí para um bom funcionamento da edificação. Nesse slide a gente consegue ver a planta tipo do pavimento. Cada pavimento é composto por 4 apartamentos. 2 deles é composto por um dormitório e os outros 2 compostos por 2 dormitórios.
Nesses slides a gente já consegue ver os cortes e as elevações. É legal ver nos cortes a diferença das alturas no último pavimento, né? Levando em consideração que é composto por um mezanino. E nas elevações é legal observar os diferentes tons de madeira que foi utilizado para sair um pouco daquela coisa monótona. Agora a gente tem algumas fotos do projeto e a gente consegue ver bem essa diferença de cores da madeira. E uma coisa muito interessante também é a combinação da madeira com também as esquadrias, né? Essas janelas com umas aberturas grandes dá um contraste bem legal e dá uma característica bem única para a fachada, né? Em algumas fotos também a gente consegue ver a própria montagem da estrutura de madeira. Boa noite, nós iremos falar sobre o edifício T3, localizado em Minneapolis, nos Estados Unidos. Idealizado pelo arquiteto Michael Green no ano de 2016, possuindo 220 mil metros quadrados. Falando brevemente sobre a introdução, o edifício T3 surge como um modelo diferenciado de edifício de novos escritórios, que tinha como principal objetivo a interpretação moderna do caráter robusto, rústico de edifícios históricos de madeira, tijolo, pedra e aço. Coisa que até então não tinha sido tão normalizado como hoje em dia nós temos esse estilo mais rústico que vem surgindo com bastante frequência. Também podemos observar alguns benefícios adicionais da instalação, como por exemplo o desempenho ambiental e a capacidade técnica de alguns pontos através de um material tecnológico que é a própria madeira que compõe um edifício. Dando início ao conceito do projeto, nós tivemos um investimento tanto no passado quanto no futuro de Minneapolis e na sua rica história, especialmente do Distrito Armazém. O objetivo do T3 foi construir uma edificação que, de uma forma geral, conversasse com o caráter passado do distrito histórico, mas também tivesse uma perspectiva moderna. Hoje em dia é mais comum a gente ver esse estilo arquitetônico em edificações, mas para a época a madeira, com sua aparência rústica e elegante, teve um olhar muito modernista e tecnológico no mercado, mostrando algumas diferenças e renovando alguns conceitos arquitetônicos. A meta do T3 sempre foi proporcionar um ambiente aconchegante e convidativo que atraísse empregadores e funcionários, mas principalmente também mantesse um diálogo com a paisagem por muitas vezes histórica do local. Bom, em questão da estrutura, o projeto T3 teve uma estrutura com madeira laminada, sendo utilizado para o telhado, pisos, colunas e vigas. Por conta do T3 ter uma estrutura de madeira, comparado às outras construções convencionais como aço ou concreto, ele teve uma construção muito rápida. Outra vantagem da estrutura de madeira, como a gente viu no T3, é que por conta de ser mais leve, ela acaba reduzindo a profundidade de escavação e de fundações. Bom, nesse slide mostra as duas plantas tipos do edifício, né? E o interessante é que neles foram representados onde foram utilizados os pilares de madeira. O projeto da Fazenda Capixaba, não é exatamente uma fazenda, mas uma casa-terra, é de trazer uma relação da casa para com, né, a natureza do local, né, que é um local de ventos abundantes, né, de chuva e de sol, né, durante boa parte do ano. E o projeto dessa casa ele busca agregar essa experiência quase que sensorial, né, para com a geração de energias, né, dada por esses elementos naturais. Através dessa introdução, a gente já consegue entender qual que é a principal premissa do projeto de tornar o consumo energético eficiente, ao mesmo tempo que ela oferece conforto para o usuário. O projeto da casa tem toda essa questão da imersão nessa natureza local, né, nesse espaço local, né, que consiste nesses fenômenos naturais, né, de ventos abundantes, né, de chuvas abundantes, de sol abundante. Então, ele busca trazer isso para dentro da residência, né, através de vãos,
muito abertos, né? Então a gente consegue trazer esse clima quente e úmido para dentro da casa, né? Através, né, do sistema que é muito parecido com o cobogó, né? Feito através de bambus e trazer essa questão do sol muito abundante do local pelos vãos, né, gigantescos que tem na fachada inteira da casa. Falando sobre a estrutura, a gente teve um pouquinho de problema na hora de achar a fundação, a questão do estilo de apoio que foi feito para essa fundação. Então a gente interpretou como sendo uma espécie de viga vagão que fica por baixo apoiando toda a fundação da edificação. Logo acima nós possuímos a fundação em si, que é feita em alvenaria, possuindo paredes laterais de fechamento feitas em tijolinho baiano, que são posteriormente utilizadas para fazer o apoio do próprio telhado, juntamente com alguns pilares que a gente vai mostrar mais abaixo. Nós temos as paredes, que são paredes internas feitas de painéis ripados de madeira, formando uma espécie de cobogó. E lembrando que algumas das paredes também são feitas de vidro, representando vitrôs. Quanto à cobertura, ela é feita de madeira também, que é apoiada em algumas vigas e pilares de madeira ao decorrer de toda a edificação, sendo que acima dela temos alguns painéis solares para suprir a necessidade energética do local. Sempre lembrando que toda a estrutura feita da casa em si ela é praticamente de madeira, com exceção da fundação, que tem alguns elementos de alvenaria. Então, a estrutura ela é inteira apoiada em vigas e pilares. E o telhado ele não possui águas, ele é um telhado que é uma espécie de laje de madeira. Nesse slide a gente tem a planta da edificação, onde de forma geral ela é bem semelhante a uma edificação unifamiliar, né, com 2 dormitórios, uma suíte, banheiro, sala de estar, sala de jantar e cozinha. E dá para ver que ela foi pensado mais de forma linear, com conceito integrado, né, da cozinha, sala de estar e sala de jantar. E apesar de trazer uma ideia mais minimalista, com poucos móveis, poucas informações, a parte interna em si traz um ar de aconchego muito grande, o que é algo bem bacana. Agora nessas imagens a gente consegue ver bem esse conceito integrado e é bacana ver como o restante dos materiais que foi utilizado, eles conversam bem com a estrutura de madeira, né? Trazendo uma ideia de um ambiente bem rústico.